Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula de número 6 da nossa aula do estudo concreto de um caso concreto de uma perícia judicial no trabalho. E agora, nessa aula 6, eu quero trazer para você o laudo pericial. É um modelo que eu criei, eu utilizo. Lembrando que não existe um modelo oficial, cada perito pode ter o seu laudo, e desde que atenda aos objetivos, né, que é trazer a situação observada no local de trabalho, trazer as análises qualitativas, quantitativas e ao final a conclusão do perito. E ao final mesmo do documento a resposta ou as respostas aos quesitos. Então deixa eu te mostrar aqui agora ponto a ponto desse laudo pericial. De início, o perito faz uma petição inicial aqui, né? No caso eu, apresentar o laudo pericial ao juiz. E aí na sequência a gente passa ao laudo propriamente dito. Então, o meu laudo é assim, eu tenho no primeiro ponto a introdução, que eu falo do processo e das partes. Sempre gostei de colocar uma foto mostrando os participantes ali. E essa é uma foto da entrevista inicial, aonde o perito faz aquela entrevista ouvindo o reclamante, ouvindo a reclamada, para depois elaborar o seu laudo. E como vocês virão aqui agora, aqui é um objetivo do laudo, um resumo dos pedidos formulados pelo reclamante, da contestação da reclamada. Na sequência aqui, no ponto 2, desenvolvimento das diligências. Da reunião inicial, as diligências periciais foram realizadas com a presença do advogado da parte do reclamante e do preposto e assistente técnico da reclamada. Denota-se que aqui naquela foto você observa do lado esquerdo o reclamante e o seu advogado, e do lado direito está o preposto da empresa e o assistente técnico. O advogado não participou. Muito dificilmente os dois advogados do reclamante e da reclamada comparecem. Às vezes comparece um, não comparece o outro. E existem casos que nem o advogado do reclamante nem da reclamada estão presentes. Obrigatoriamente deve estar presente o reclamante e obviamente que a reclamada vai estar presente porque é no seu ambiente de trabalho, né? Voltando lá. Então, declarações do reclamante. O reclamante foi ouvido por esse perito na presença das partes anotadas em ponto anterior, declarando o que segue: que trabalhou para a reclamada durante 23 anos, executava as atividades de operador, que participou da brigada de incêndio, que fez parte da brigada, que não recebia o adicional pela participação na brigada de incêndio, que teve a perda auditiva por conta da exposição ao ruído. Declarações da reclamada. A reclamada não contestou as declarações do reclamante, eles ficaram em silêncio, só ouviram, né? Normalmente, quando está o advogado presente, o advogado sempre tem algum ponto que quer mais esclarecimento, ou quer falar, ou quer perguntar. O advogado raramente fica quieto numa perícia judicial. Todo perito adora quando não tem nenhum dos advogados, né? Nesse caso aí só tinha o do empregado. Agora aqui eu listo aqui as legislações aplicadas. No caso aqui foi a norma regulamentadora 16 da periculosidade e o anexo 1 da NR15, avaliação do ruído. Aí partimos para o ponto 3 das análises dos riscos ocupacionais. Uma análise do ambiente de trabalho, mais uma foto, aqui no caso o reclamante, o preposto da empresa, o assistente técnico, mais fotos aqui das análises do ruído. Aí agora, no item 3.1, considerações sobre a periculosidade e insalubridade. Da periculosidade das alegações do reclamante.
O reclamante dizia que tinha o direito ao adicional de periculosidade em razão de que era membro da brigada de incêndio da empresa. Aí eu fundamento dizendo que o direito ao adicional de periculosidade nas relações de emprego está previsto no artigo 193 da CLT, lá no anexo da NR 16, né? Aí a conclusão. Considerando os itens anteriores, conclui-se por final a inexistência ao direito adicional de periculosidade, em razão da inaplicabilidade da Lei 11.901 de 2009. Lá na petição inicial, o advogado faz citação ao direito de periculosidade dessa lei aqui, mas essa lei ela se refere exclusivamente aos bombeiros civis. Sabe aquele bombeiro que tem no shopping, que tem nas grandes empresas, que a pessoa não é brigada de incêndio, ele é um bombeiro civil. Então, o bombeiro civil é uma profissão, e quando registrado em carteira profissional como bombeiro civil, ele tem o direito, por essa lei, ao adicional de periculosidade. Agora, aqui no nosso caso, na relação de trabalho, brigada de incêndio que é voluntário, e não existe condição periculosa nas atividades dos empregados, nós temos o anexo da NR 16. Então aqui já está uma conclusão do perito em relação ao pedido de periculosidade pela atividade na brigada de incêndio. Agora, em relação à perda de audição. Eu esclareço aqui de início que a avaliação do ruído no ambiente de trabalho, exclusivamente das faixas de frequência nas 8 bandas, tem por objetivo subsidiar as avaliações médicas para o estabelecimento do nexo de causalidade entre a doença ocupacional alegada, onde o reclamante exercia sua atividade a serviço da reclamante. O que acontece? Lá na petição inicial, conforme você vê aqui e está exposto lá naquela aula lá de número 2, onde eu falo sobre a petição inicial, o empregado reclama da perda de audição. Traz aqui alguns números relacionados à sua perda de audição, e que no laudo que ele tem foi sugerido evitar a exposição a níveis de ruído superiores a 84 decibéis. O que acontece? Que nesse caso aqui, é importante esclarecer que diante da inexistência de pedido de direito à insalubridade por exposição ao ruído, na dosimetria do ruído nos locais de trabalho do reclamante não se buscou a exposição ao ruído na sua intensidade. Na exposição ao ruído, de acordo com aquela tabela 1 lá do anexo 1 da NR15. 85 decibel, limite de tolerância, 90 decibel, 95, tantas horas de exposição. Aquela relação lá, para definir o direito ao adicional de insalubridade, não foi avaliado aqui, porque não havia o pedido do adicional de insalubridade. O que deve ser avaliado nesses casos de perda de audição são as faixas de frequência. Então, o dosímetro, ele além de medir a intensidade do ruído, que é no caso o volume, vamos chamar assim, 80 decibel, 85, 90, 100 decibel, além de fazer isso, o dosímetro, ele faz as medições nas bandas de oitava. E aqui, nessas bandas de oitava, vai aparecer um nível de exposição que pode vir ou não de encontro com aquela perda de audição que o empregado disse aqui, que ele perdeu o componente neurosensorial restrito a 3 kHz à esquerda e 4 kHz bilateralmente, então recomendava-se que ele não fosse exposto a ruídos superiores a 84 decibel. Agora é o seguinte, essa perda de audição desse empregado aqui, ela poderia ter ocorrido ou não dentro de uma dessas faixas de frequência aqui. E o que aconteceu ao final é que o médico que analisou a parte da saúde, analisou a perda de audição, ele vai fazer uma comparação com aquela medição da audição dele
da audiometria. A audiometria, ela mostra exatamente em qual faixa de frequência o empregado perdeu a audição. E aí, então, agora o médico vai comparar a perda de audição do empregado se está ligada a uma dessas frequências aqui. E para te falar do resultado final, o médico analisou a audiometria que o empregado trouxe aos autos e, em comparação com essas medidas de audição, concluiu que esse empregado não perdeu a audição aqui na empresa na exposição a esses ruídos, que provavelmente pela idade foi uma perda de audição resultante mesmo da idade avançada. Aqui, ó, então, a conclusão. Considerando as declarações do empregado que trabalhou para reclamante na função de operador de máquinas pelo período de 23 anos, considerando que fazia parte da brigada de incêndio, que não recebia nenhum adicional pela participação na brigada, que recebia e usava os equipamentos de proteção fornecidos pelo empregador, que em relação ao ruído não quer adicional de insalubridade, que busca somente o nexo de causalidade, que não trabalhava exposto ou na manipulação de explosivos, de líquidos ou gases inflamáveis com eletricidade e nenhum outro risco ocupacional descritos no anexo 16. Aí agora, finalizando mesmo, considerando todo o superexposto, conclui-se que periculosidade, inexistência de exposição em atividades periculosas, ensejadora do direito adicional de periculosidade. Da doença ocupacional, demonstrado nesse laudo os níveis de exposição às 8 faixas das frequências do ruído no ambiente de trabalho, que devem ser enviados para análise do perito médico para o estabelecimento da existência ou inexistência do nexo de causalidade entre a doença alegada com exposição ao ruído no ambiente de trabalho analisado. Perito assina e entrega para o juiz. Nos anexos, eu vou em outra aula falar com vocês sobre a resposta aos quesitos e a dosimetria do ruído. Então, aos quesitos, como você já aprendeu no curso ou ainda vai aprender, tem os quesitos elaborados pelo reclamante, que o perito tem que responder pela reclamada, e ao final, a dosimetria do ruído. E assim, então, chegamos ao final dessa aula, onde você observou, aprendeu sobre o laudo pericial, as suas partes, que vai desde o início, né, da introdução, desenvolvimento das diligências, das análises dos riscos ocupacionais, das considerações e, por último, da conclusão do laudo pericial. É isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Até a próxima aula. Um abraço a vocês. Tchau.